E talvez isso seja um divisor de águas na vida de vocês. Um divisor de águas na vida de vocês, que é o assunto chamado superstição. Tá? Existe sim um elemento mágico no mundo que é impossível negar. Esse elemento mágico no mundo é o que a gente chama de imaginação. É a projeção. É a capacidade que a nossa liberdade tem, a nossa liberdade enquanto aquele elemento reestruturante do passado e projetivo do futuro, tem de criar, por assim dizer, uma vida nova. Tá? Uma vida nova, uma vida na qual o passado não é apagado, mas o passado ele é refeito na ordem da graça a partir de uma liberdade uma liberdade conquistada e uma liberdade trabalhada, ok? Essa é a única capacidade humana. Eu vou falar para vocês uma coisa que é bastante óbvia e que talvez seja bastante frustrante e choque muitas pessoas. Mas a superstição, ela é o caminho próprio da perdição, porque a superstição, ela mata a liberdade humana. A superstição é aquele conjunto de recursos, materiais ou não, rituais ou não, que uma vez que eu faço, eu pretendo dominar o futuro. Eu pretendo dominar uma ação. Eu pretendo dominar o amor de uma pessoa. Eu pretendo dominar o resultado de uma carreira. Eu pretendo dominar uma capacidade intelectual que se abre para mim. A superstição para o Brasil é o que mata a nossa possibilidade enquanto nação. A gente tem 5.000 pessoas aqui ouvindo a gente nesse preciso momento. Se 5.000 pessoas hoje abrirem mão definitivamente da superstição, a gente começa de fato a fazer uma revolução benéfica, por assim dizer, uma revolução do bem. Não existe, olha só, a superstição é um expediente que mata a liberdade. Eu volto a falar para você, a superstição mata a liberdade. Bater 3 vezes na madeira, por exemplo, fazer uma simpatia, procurar um guru que através do seu toque, através de uma entidade que baixa nele, e preste atenção, isso mata a única coisa que você tem de humana. A única coisa que você tem de humana chama-se liberdade. É a sua liberdade, a liberdade é o elemento que você tem para que você possa, com a sua vida, responder à graça de Deus. Desse modo, entenda, não existe distinção, não existe assim, primeiro vou resolver o trabalho, depois eu vou resolver a minha vida religiosa, depois eu vou resolver a minha vida amorosa. Essas coisas todas elas acontecem juntas. Né? Juntas. Então esse que é o ponto. Eu tenho certeza que metade do Brasil tem medo de quebrar um espelho. Metade do Brasil tem medo de passar por debaixo de uma escada. Metade do Brasil tem medo de deixar o chinelo virado de cabeça para baixo. Metade do Brasil e assim por diante. E assim por diante. É ou não é verdade isso? Fala, isso é um dos traços mais corrompidos da alma do brasileiro. Isso no fundo, de fato, chama-se falta de fé. Falta de fé. A fé do brasileiro é ainda uma fé muitíssimo pueril, mas muitíssimo pueril. É a fé de quem não tem fé. Entenda, a sua fé, e eu não estou querendo te acusar, eu só estou querendo descrever um movimento que existe em você. A sua fé ainda é superstição. A quantidade de pessoas que têm medo de gato preto, que não conseguem fazer carinho no gato preto. Ou as pessoas que, para começarem bem um ano, jogam lentilha por trás dos seus ombros, ou pulam as 7 ondinhas. Falei, é absolutamente necessário rever, mas é absolutamente necessário rever esse tipo de coisa se você quiser ter uma vida adulta. Você precisa vencer esse tipo de coisa, você está entendendo? Agora, quando eu falo de vida adulta, veja, eu não estou nem falando ainda de vida espiritual, porque esse tipo de coisa simplesmente é incompatível com a vida espiritual. Hoje é domingo.
o sujeito sai da missa e supondo que haja uma escada próximo à saída da igreja, esse sujeito ele vai dar meia volta e não vai passar por debaixo da escada. E ele não vai passar por debaixo da escada porque ele tem medo que algo caia na cabeça dele, não. Ele não vai passar debaixo da escada porque ele tem medo de ser amaldiçoado. Sabe-se lá por quê. Eu tô falando alguma coisa que é estranha para vocês ou não? Eu tô falando alguma coisa que é estranha para vocês ou não? Isso é o que tá na cabeça de 50%, para não dizer mais, dos brasileiros. Deixa o chinelo virado de cabeça para baixo se a primeira coisa que aparece na tua cabeça é minha mãe vai morrer. Olha, eu precisei fazer esse esforço, eu tinha 14 anos, né? Eu já tenho 36. Mas com 14 anos eu fiz esse esforço, eu falei assim, olha, vamos ver, talvez a minha mãe morra. Eu vou deixar o chinelo virado de cabeça para baixo, porque isso não tem sentido algum. Bem, minha mãe tá vivinha da Silva até hoje. Você tá entendendo? Minha mãe tá vivinha da Silva até hoje. Olha, é necessário dar um basta para esse tipo de pensamento, para esse tipo de relação com o mundo. Para esse tipo de relação com o mundo. Deixa eu falar você para uma coisa. Essas manipulações sutis da realidade, tá? Os feitiços, as bruxarias, tá? Os trabalhos. Eu vou falar para vocês uma coisa que é meio pesado. As coisas todas existem. Não somente existem, como elas têm poder. Deixa eu te dizer diante de quem essas coisas têm poder. Essas coisas elas têm poder de quem não está na graça de Deus. Ponto. Ponto. Se você é um sujeito que está na graça de Deus, você sempre vai ter dúvida se você está na graça de Deus ou não, mas enfim, se você busca estar na graça de Deus, entenda o que é estar na graça de Deus. Esquece coisa de religião, esquece isso. Só ouve o DOC e ouve como a sua cabeça funciona, sobre como a sua cabeça opera, tá? O que é estar na graça de Deus? Estar na graça de Deus é, na prática, estar confessado uma vez por semana, ir à missa. Você precisa de pouquíssimas coisas para você estar na graça de Deus. Você está entendendo? E óbvio, tentar fazer o bem, tentar não fazer o mal, etc, etc, etc. Tá? Agora, o surpreendente é que há pessoas que se confessam, que vão à missa e que ainda assim são mais regidos pela superstição, do que por qualquer outra coisa. Né? Por qualquer outra coisa. Você concorda comigo que, diante desse cenário, que é um cenário real, a gente não tem como falar sobre espiritualidade ainda? A gente não tem como falar sequer sobre vida humana ainda? Como é que eu vou conversar sobre articulação? Preste atenção nisso aqui, vem aqui comigo. Como é que eu vou conversar sobre articulação entre trabalho, amor e religião com uma pessoa que tem medo de gato preto ou de deixar o chinelo virado de cabeça para baixo porque a mãe vai morrer? Perceba a desconexão, perceba assim, a falta de unidade, de crença. Dito de outro modo, perceba a fraqueza dessa pessoa. Perceba a fraqueza dessa pessoa. Né? Então, olha, essa aqui é a coisa. Eu falo, olha, a verdade é a seguinte, você quer ter um preparo para a vida espiritual, independente da sua religião. Você quer ter um preparo para a sua vida espiritual? Você precisa de pouquíssimas coisas, mas pouquíssimas, mas são muito poucas, que somente um sujeito que é muito implicante não fará. Você precisa estar batizado, você precisa estar confessado e ir à missa. E eu não estou dizendo o seguinte, que todo mundo que vai à missa e está confessado não é supersticioso. Pelo contrário, os católicos, eles são mais supersticiosos do que os ateus, ou do que as pessoas que estão por aí vivendo. Você está entendendo? A quantidade de pessoas católicas que eu conheço, e protestantes então, sobretudo protestantes, que são supersticiosos, é um número sem conta. É um número sem conta. Olha, esse tipo de superstição, ele tem que acabar hoje. Mas é hoje que esse negócio tem que acabar. Você está entendendo?
Você tem que conseguir olhar para uma escada e imaginar o seguinte: isso é uma escada. Um gato preto é um animal da natureza. Um chinelo é um utensílio que serve para eu não pisar no molhado ou na coisa suja. Aí você tem que se decidir, meu filho. Ou você é um protestante, você é um católico, você é uma pessoa de fé, ou você é um supersticioso. Isso é... Olha, quer dizer uma coisa? Vocês adoram falar de religião, né? Vocês pedem para eu rezar o terço com vocês. Vocês pedem para eu dar aula de doutrina. A minha esposa dá aula de doutrina, né? Eu mesmo já pensei em começar a dar aula de religião, de espiritualidade para vocês. E tem uma coisa que eu não vou fazer antes, eu não vou fazer isso antes de matar a superstição e a idolatria no peito de vocês. Eu não vou fazer isso. Não, porque não tem como, isso não vai bater em lugar nenhum. Quando eu falar para vocês rezar o terço, isso vai entrar na caixinha da superstição. Vocês vão começar a ficar neuróticos. Por quê? Porque vocês vão começar a achar que a oração do terço é um elemento supersticioso, ou seja, é um elemento de sorte, é um tipo de amuleto, é uma coisa que se você não fizer, vai cair sobre, vão recair sobre você maldições. Entenda, o amor de Deus ele é profundamente genuíno, verdadeiro e generoso. A superstição tem que morrer hoje, meu filho. Mas a superstição tem que morrer hoje. Você tem que olhar para a realidade e entender o seguinte, olha, as coisas materiais na realidade elas existem, ok? Outra coisa, os feitiços e as bruxarias existem. Feitiço e bruxaria não pega em quem está em estado de graça ou pretendendo estar em estado de graça. É urgente lotar os confessionários.